Olá, mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje vamos receber o jornalista Diego Antonelli. Ele vai falar sobre jornalismo, sobre literatura, como é que ele consegue unir essas duas paixões, esses dois interesses, porque a gente sabe quanto que o jornalismo dá trabalho diário e como que ele conseguiu começar a escrever, como é que ele conseguiu começar a contar histórias. Então vamos receber o Diego aqui, primeiramente. Diego, obrigado por ter participado, aceito participar, na verdade, do Conversas com Binder, e é uma honra recebê-lo amigo aqui. Olá, Ângelo. Primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade de participar do seu programa Conversas com Binder. Respondendo a tua pergunta, eu me formei em 2007 na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em jornalismo, e em dezembro daquele mesmo ano já comecei trabalhando no Diário da Manhã, um jornal de circulação municipal. Em 2008, meados de 2008, ali em junho, julho, eu fui contratado por um outro jornal, o Jornal da Manhã, que era um jornal de circulação mais regional, mas sediado também em Ponta Grossa. E nesse jornal ali eu trabalhei em todas as editorias possíveis e impossíveis que as pessoas possam pensar. Trabalhei na editoria de cotidiano, na editoria de esportes, na editoria de casa e decoração, um caderno especial de educação, um caderno especial de cultura. Passei por todas as editorias, policial. Foi uma experiência incrível. Atuei também como secretário de redação, como editor do jornal, cobrindo férias. Foi uma experiência muito rica para mim, muito enriquecedora profissionalmente. Saí de lá em 2011 para trabalhar na sucursal da Gazeta do Povo em Ponta Grossa. Em 2012 eu vim para Curitiba para atuar na Gazeta do Povo. Atuei até 2016 na Gazeta. Depois eu fiz freelancers para a Folha de São Paulo, para a revista Ideias, agora mais recentemente escrevendo para Aventuras na História e outros veículos de circulação nacional e estadual. E ao mesmo tempo trabalho com a parte de jornalismo e história, Isso desde a época da minha graduação, no meu TCC, quando eu fiz o livro Em Domínio Russo, que foi publicado pelo governo do estado do Paraná, sobre a imigração russa no Paraná. Na verdade, imigração russa e russo-alemã no Paraná. Foi meu primeiro livro, ali foi minha porta de entrada nessa área de jornalismo e história, uma área que eu venho me especializando nos últimos anos. Na Gazeta do Povo eu fui editor dessa temática. Então, de 2013 que eu assumi até 2016 eu era editor responsável por uma página que sai todo sábado sobre história, e não só a página em si, mas também fazendo matérias especiais, reportagens especiais na seara histórica. Legal, Diego. E quando você começou a escrever de fato, começou a desenvolver esse trabalho teu, além do trabalho diário do jornalismo? E justamente por causa desse trabalho desenvolvido na Gazeta do Povo, eu lancei em 2016 o livro Paraná Uma História, na editora Arte e Letra, que conta a história do estado do Paraná por meio de textos jornalísticos. E a primeira edição acabou esgotando e agora a gente está trabalhando para ver se lança a segunda. A pandemia atrasou alguns planos ali, mas faz parte, A gente tem que saber trabalhar com essa pandemia. Aí em 2018 eu participei do livro Vindas, Memórias da Imigração, junto com outros 3 pesquisadores, 3 colegas de trabalho, que conta a história de 7 etnias que que migraram para o Paraná. Em 2019, eu lancei o livro Jornal Voz do Paraná, uma história de resistência pela lei de incentivo do governo do estado, que conta a história de um veículo que circulou na época do regime militar e que foi combativo em certa medida e acolheu muitas pessoas que eram perseguidas pelo regime, pelas perseguições políticas daquela época. O meu último trabalho agora foi lançado em 2021, no comecinho agora desse ano, que é um livro institucional sobre a história dos 130 anos do Tribunal de Justiça do Paraná. Paralelo a isso, eu sigo fazendo alguns trabalhos de pesquisas, trabalhos de freelancers na área de jornalismo e história. E, Diego, eu queria que você falasse sobre os trabalhos sobre as etnias aqui do estado. A gente tem um conhecimento maior sobre o pessoal da região oeste do estado, que vem ali do Rio Grande do Sul, o pessoal aqui do leste e litoral, que é muito ligado a Santa Catarina, e temos também lá em cima, no norte pioneiro, que temos o pessoal de São Paulo. Mas as etnias são muito maiores, são muito mais que formaram o Paraná e que formam o Paraná. E é isso que eu queria que você explicasse pra gente como é que isso foi construído e como é que isso está explicado no seu livro.
Em relação às etnias, Binder, realmente eu tenho trabalhado nessa área. Em 2018, como mencionei, a gente lançou o livro Vindas, Memórias da Imigração, que aborda a história de 7 etnias que vieram para o estado, personalizando a história dos imigrantes. A gente pegou um descendente, um imigrante em si, ou imigrante, dependendo da etnia, para contar suas histórias, a história da sua família, e dar voz a essas pessoas, né? Humanizar o relato. E foram retratados esses livros alemães, italianos, japoneses, holandeses, ucranianos, poloneses e russos. E mostrando como que esse trabalho se deu das etnias do estado. Como acabou mencionando, são 30 etnias no Paraná, né? Então são mais de 30 que chegaram, deixaram uma contribuição, um legado cultural incrível para o nosso Paraná. Uma contribuição social, cultural enorme que existe até hoje. Então são várias etnias que fazem parte desse escopo das minhas pesquisas. Na revista Ideias eu realizei uma série com 14 etnias, contando um pouco como que essas pessoas chegaram aqui, como que elas sobreviveram, com as dificuldades que passaram. E é muito importante valorizar isso, né? E mostrar, a partir dessas reportagens, que o Paraná é sim um chamado, conforme os pesquisadores apontam, um xadrez étnico, né? Essa mistura cultural que existe no Paraná. Existe uma nova leva de imigrantes vindo, né? Teve década de 70, 80, muita gente do Oriente Médio, agora, recentemente, pessoas da América Latina vindo para cá. Então, é importante a gente olhar a história, perceber que sempre teve imigração, sempre vieram pessoas de distintas nacionalidades para cá, e receber esses novos imigrantes de portas abertas, de braços abertos, dando oportunidade para essas pessoas se inserirem na sociedade, sem preconceito, sem estereótipos, sem nenhum traço de xenofobia, né? Diego, também o Paraná foi formado por muitos conflitos, né? Assim como todas as regiões do país. A gente fala muito sobre a independência do Brasil e parece que foi uma coisa tranquila, mas na verdade não foi, né? Foram muitas batalhas, muitos conflitos no país todo, e isso demorou alguns anos para que cessarem esses conflitos. E aqui no Paraná não foi diferente. E eu queria que você falasse sobre isso, porque tem alguns conflitos que a gente nem fala, nem estuda na escola praticamente, então é só mesmo quando há um resgate que acaba acontecendo isso, como você fez, esse resgate, a gente acaba conhecendo e as pessoas entendem melhor a história do estado. Sobre os conflitos no Paraná, a razão de cair no esquecimento é difícil apontar uma causa, né? Eu vou falar por experiência própria, assim, que nos bancos escolares, no colégio, tive quase nada de aula de história do Paraná. Aí é natural, quando você não ensina gerações mais novas, isso vai caindo no esquecimento, né? Você fica só na história oral e uma hora essa história oral ela vai ficando cada vez mais rara, né? Você não ensina de uma maneira formal, isso tende a cair no ostracismo, não ser tão relevante, né? Não ser tão conhecida, o termo correto é esse. Não ser tão conhecida como deveria. São várias batalhas que tiveram no estado do Paraná, né? São a Guerra do Contestado, que é a mais famosa, a guerrilha de Porecatu, que foi uma questão de luta pela terra, a população estava morando ali na região do norte do estado, e jagunços a mando de companhias de terra, de empresas na época, expulsando dessas pessoas de seus próprios lares, algo que aconteceu muito parecido em 1957, no Levante dos Poceiros, na região sudoeste do estado. Temos o Cerco da Lapa, na Revolução Federalista, que foi fundamental para que o governo de Floriano Peixoto não sucumbisse aos revoltosos. São várias guerras que passaram pelo estado, a própria revolução, a própria coluna Prestes, né, Miguel, ela teve como um ponto de encontro a região de Catanduvas, no Paraná. Então foram vários momentos épicos da história do estado envolvendo conflitos e guerras, e que marcaram gerações, marcaram a forma de construir uma sociedade. Na época da escravidão, nós temos o combate do Cormorã na região do litoral, devido ao tráfico de escravos vindo pelo porto ali do Paraná, do Paranaguá ali. Então, assim, foram vários momentos, né? Você pega do momento da escravidão até ali em 57, que há guerras e conflitos
dizimando a população do Estado, né? Parte da população do Estado. No Levante de 57, mulheres foram estupradas, seios arrancados, casas queimadas. Foi uma violência incrível pelos jagunços. Foram imensos conflitos que eu retrato no livro, né, no Paraná uma História, e que realmente assim a população não tem tanto conhecimento, mas uma das marcas do Estado foram esses sangues que escorreu pela terra do Estado, pela terra paranaense, e que marcou gerações. Interessante assim, que a própria emancipação do Estado começa num momento de uma revolta também, que não teve conflito bélico em si, mas o Bento Viana desafia as autoridades lusitanas para emancipar o Estado do Paraná 3 décadas antes da emancipação de fato ocorrer. Ele acaba sendo punido, então é um ato de revolução, de revolta ali, para que o Estado se emancipasse de São Paulo na época, né? E na Guerra do Contestado, na região divisa do Paraná e Santa Catarina, também é interessante apontar ali que, por causa de interesses comerciais, empresários, aconteceu a guerra, em que a população foi expulsa, a população que morava ali foi expulsa de suas localidades, onde residiam, onde moravam, e durante a guerra essa população cabocla foi praticamente dizimada daquela região do Estado. Então foram crimes, né, foram conflitos, guerras que aconteceram, que marcaram realmente a história do Estado, fazem parte da história do Paraná e que devem ser conhecidos, né, as pessoas devem conhecer a sua história, o que levou o Paraná a ser o que ele é hoje, né? E mais recentemente nós temos a perseguição do regime militar, prisão arbitrária de diversas pessoas, mais de 1.000 pessoas no estado foram torturadas por não concordarem com o regime que estava sendo imposto no Brasil. Legal, Diego, bastante história, é importante estudarmos, vamos procurar também conhecer mais, né? Hoje em dia é muito mais fácil para quem quiser realmente conhecer a história do Paraná. É importante que as gerações mais novas agora, as novas gerações, possam cada vez mais conhecer a história do Paraná para que essa história seja repassada e não seja esquecida, ainda mais em tempos de fake news, né? De coisas que a gente sabe que não são confiáveis. Vamos procurar fontes confiáveis, vamos fazer essa moçada estudar para que a gente tenha um futuro brilhante, nossa geração futura, nosso país, né? Mas eu queria aproveitar e falar sobre futebol. Eu sei que você é palmeirense, deve estar com a cabeça um pouco inchada depois de sair do Mundial sem marcar gols, o Palmeiras, apesar do título da Libertadores da América, um título muito legal, muito merecido pelo Palmeiras. Mas me conte por que, afinal de contas, você é palmeirense? Eu comecei a torcer pro Palmeiras moleque, cara. Tinha uns 6 anos. Eu acho que eu tinha um tio palmeirense, uns amigos palmeirenses. De família italiana também, né? Ajuda, né? O sobrenome é Antonelli. Então, ali desde 6 anos que eu torço pro Palmeiras e tô em 30 e lá vai pedrada, continuando torcendo. É verdade, a gente não muda de time, né, cara? Não tem como, a gente sofre, vai, continua. Continue firme, é muito legal, conheci a Arena do Palmeiras lá, a Palestra, um lugar muito bonito, um estádio muito bacana, moderno, e o Palmeiras uma hora chega no Mundial com certeza. Mas voltando para a parte da literatura jornalística, eu queria que você falasse sobre o Voz do Paraná, que você fez, contou a história de um jornal, numa época que o jornal, o impresso, era muito importante, né? Toda a parte comercial dele era muito importante, e já naquela época havia, claro, como hoje na internet a gente tem a preocupação comercial de viabilizar os projetos. Naquela época não era diferente, só que o trabalho era muito mais difícil, né? Você imprimir, você tinha que ter a gráfica, tinha que ter uma redação, tinha que ter uma estrutura muito grande e muito cara. Não era qualquer um que tinha, não, que nem hoje você vai lá, cria um site e tem um veículo de comunicação. Naquele tempo não era isso, era muito mais difícil. Então eu queria que você falasse dessa experiência, dessa ligação do jornalismo com o comercial, que cada vez está muito mais próxima hoje. A preocupação, antes o jornalista só ia lá, fazia seu trabalho e não estava preocupado com a parte comercial, quem ia vender, né? Hoje não é assim, você precisa entender isso também, né? Interessante esse paralelo com o aspecto comercial do jornalismo, né? Pegando o exemplo do Voz do Paraná, foi alvo de um livro que eu escrevi, e a realidade atual. Realmente, né, na década de 60, 70 e 80, por meio daquele livro, a gente percebe a dificuldade, né, que tinha de ter patrocínios, né, e o jornal se mantinha muito
por algumas pessoas que apoiavam, né, patrocínio, e pelos assinantes, e mesmo assim vivia numa linha tênue, né, para sobreviver e pagar os funcionários. Não era